Uma jovem de 18 anos, Clara, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando seus pais, atolados em dívidas, a entregam a uma família rica para cumprir um acordo que ela nunca escolheu. Ao chegar à fazenda dos Morales, Clara enfrenta a dor de ser tratada como mercadoria. No entanto, um cavalo negro, Tempestade, e o irmão mais novo da família, Diego, irão mudar o rumo de sua história. Em um cenário de conflito e descoberta, Clara precisará confrontar sua própria virgindade. Clara segurava as mãos trêmulas enquanto caminhava pela estrada de terra que levava à fazenda dos Morales. Aos 18 anos, carregava nos ombros o peso de um destino que não escolhera. Seus pais, endividados e desesperados, haviam feito um acordo que ela conhecia apenas em fragmentos sussurrados nas conversas noturnas que fingia não escutar. Céu cinzento de março parecia espelhar a angústia que sentia no peito. As nuvens pesadas se acumulavam no horizonte prometendo uma tempestade que ainda não chegara. Clara ajustou o chale sobre os ombros, mais por um gesto nervoso do que pelo frio, e continuou caminhando. Crescer em silêncio, sempre observando mais do que falando. Desde pequena, aprendera que sua voz importava pouco nas decisões familiares. Eram 7 filhos, e ela, sendo mulher e a mais velha, tornou uma moeda de troca, quando as dívidas se acumularam além do que a pequena propriedade da família podia sustentar. A fazenda dos Morales surgiu diante dela como uma fortaleza imponente. A casa principal, com suas paredes caiadas e telhas vermelhas, contrastava com os currais e estábulos que se espalhavam pelo terreno. Clara sabia que os 3 irmãos Morales controlavam uma das maiores propriedades da região, criando gado e cavalos com mão de ferro e reputação controversa. Ao se aproximar do portão principal, Clara sentiu as pernas bambearem. Sua mãe havia sussurrado na despedida: "Seja obediente, minha filha. É o que podemos fazer por nossa família." As palavras ecoavam em sua mente como um eco doloroso de uma infância perdida em responsabilidades que nunca deveria ter carregado. Som de cascos se aproximando fez Clara erguer o olhar. Um cavalo negro magnífico galopava em direção à cerca, montado por um homem de chapéu largo. Era Diego Morales, o mais novo dos 3 irmãos, conhecido por sua habilidade com os animais e temperamento reservado. Ele parou o cavalo e a observou, em silêncio, seus olhos escuros estudando cada detalhe de sua figura frágil na estrada. "Você deve ser Clara", disse ele, sua voz grave, quebrando o silêncio tenso. Não havia rudeza em seu tom, mas também não havia calor. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Diego desmontou e se aproximou do portão, seus movimentos precisos e controlados, como os de alguém acostumado a comandar. O cavalo permaneceu imóvel, como se compreendesse a gravidade do momento. "Meus irmãos estão esperando", disse ele, abrindo o portão. "Mas primeiro, me deixe dizer uma coisa." Clara o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez, surpreendida pela intensidade que encontrou ali. Por um momento, viu algo que não esperava, uma sombra de tristeza que espelhava sua própria. "As coisas nem sempre são o que parecem", murmurou Diego, quase como se falasse consigo mesmo. Lembre-se disso. Enquanto Clara atravessava o portão, sentiu que estava cruzando mais do que uma entrada física. Era como se estivesse deixando para trás não apenas sua casa, mas também a menina que havia sido. O que a aguardava do outro lado era incerto, mas algo na voz de Diego e na forma como o cavalo negro a observava com olhos inteligentes lhe deu uma estranha sensação de que sua história estava apenas começando. A casa dos Morales, por dentro, contrastava com a rusticidade externa. Móveis de madeira maciça, tapetes orientais e retratos de família criavam um ambiente que falava de prosperidade conquistada através de gerações. Clara foi conduzida por Diego através de um corredor longo até uma sala onde os outros 2 irmãos a aguardavam. Miguel, o mais velho, tinha a presença imponente de quem nasceu para liderar. Seus cabelos grisalhos e olhar penetrante intimidavam, mas Clara percebeu algo calculista em sua forma de observá-la. Ricardo, o do meio, demonstrava uma inquietação que se manifestava em pequenos gestos nervosos com as mãos.
Então esta é a menina, disse Miguel, levantando da poltrona de couro. Seus pais nos falaram sobre você, Clara. Esperamos que compreenda a natureza de nossa parceria. Clara manteve os olhos baixos, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Havia ensaiado esse momento centenas de vezes em sua mente, mas agora que estava ali, se sentiu menor do que nunca. Ela é muito jovem, murmurou Diego do canto da sala, surpreendendo os irmãos. Talvez devêssemos reconsiderar. Miguel se virou bruscamente para o irmão mais novo. Não é da sua conta, Diego, o acordo já foi feito. Tudo aqui é da minha conta, replicou Diego. E Clara percebeu uma tensão antiga entre os irmãos que ia além do momento presente. Esta fazenda é nossa, não apenas sua. Ricardo permaneceu em silêncio, mas Clara notou como suas mãos tremiam ligeiramente. Havia algo nos olhos dele que ela reconhecia, o mesmo medo que sentia, como se ele também fosse uma peça em um jogo maior. Clara, disse Miguel, ignorando Diego e se dirigindo diretamente a ela, você ficará no quarto dos fundos. Mercedes, nossa governanta, mostrará seus deveres domésticos. Quanto ao resto, ele fez uma pausa significativa. Discutiremos mais tarde. Diego deu um passo à frente. Ela precisa se adaptar primeiro, conhecer o lugar, se sentir segura. Segura? Miguel riu, com desdém. Ela não está aqui para se sentir segura, Diego. Ela está aqui para cumprir um acordo. Clara sentiu o ar ficar mais pesado na sala. A discussão entre os irmãos revelava fissuras profundas e uma família que apresentava unidade para o mundo exterior. Diego claramente não concordava com os planos de Miguel, mas havia algo que o impedia de se opor completamente. Vou mostrar o quarto a ela, disse Diego finalmente. Sua voz controlada, mas firme. Miguel hesitou, depois acenou com a cabeça. Muito bem, mas lembre, Diego, menos acordos devem ser honrados. Enquanto caminhavam pelos corredores da casa, Diego permaneceu. Silêncio. Clara ousou olhar para ele de soslaio e viu que seus maxilares estavam tensos. Quando chegaram ao pequeno quarto nos fundos da casa, ele parou na soleira da porta. Há uma coisa que você precisa saber, disse ele baixinho, verificando se não havia ninguém por perto. Meu irmão Miguel, ele tem planos, mas planos podem mudar. Clara o olhou sem compreender completamente, mas havia algo na sinceridade de sua voz que a tranquilizou ligeiramente. Por que está me contando isso? Perguntou ela, finalmente encontrando coragem para falar. Diego ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela pequena janela do quarto que dava vista para os currais. Porque todos merecem ter escolhas, disse simplesmente. E porque às vezes, quando você vê alguém sendo levado por um caminho que conhece bem demais, precisa fazer alguma coisa. Naquela noite, Clara se deitou na cama estreita ouvindo os sons da fazenda. Ao longe podia escutar o relinchar dos cavalos e o vento que começava a se intensificar. A tempestade que o céu prometera durante o dia finalmente estava chegando, e ela sentia que levaria consigo mais do que apenas a calmaria. Os primeiros dias na fazenda passaram em uma rotina cuidadosamente orquestrada por Mercedes, uma mulher de meia-idade que governava a casa com eficiência silenciosa. Clara aprendeu rapidamente onde pisar e onde evitar, quais eram seus deveres. E mais importante, quando se manter invisível, Miguel raramente dirigia a palavra a ela, mas Clara sentia seu olhar pesado sempre que cruzavam caminhos. Ricardo era ainda mais esquivo, praticamente desaparecendo de manhã e retornando apenas para as refeições, onde comia em silêncio absoluto. Diego, no entanto, começou a aparecer em momentos inesperados. Era sempre durante suas tarefas, quando ela estendia roupas no varal, varria a varanda ou alimentava as galinhas. Ele nunca falava muito, mas sua presença era diferente da dos irmãos. Onde Miguel irradiava controle e Ricardo demonstrava nervosismo, Diego simplesmente existia, como se fizesse parte da paisagem natural da fazenda. Foi durante uma tarde de vento forte que Clara o viu trabalhando com um cavalo negro que havia notado no primeiro dia. O animal era magnífico, mas claramente agitado, recusando-se
a aceitar a cela. Diego trabalhou com paciência infinita, suas mãos firmes, mas gentis, sua voz um murmúrio constante que o vento carregava até onde Clara estava. Ele foi maltratado. Antes de chegar aqui, disse uma voz atrás dela. Clara se virou e viu Mercedes parada, com uma cesta de roupas. Assim como Diego, Clara olhou a governanta com curiosidade. Mercedes raramente falava além do necessário para dar instruções. Diego é diferente dos irmãos, continuou Mercedes, seus olhos fixos no homem e o cavalo. Ele tem uma conexão com os animais que os outros não têm. Talvez porque ele entenda o que é ser ferido. Ferido como? Clara perguntou suavemente. Mercedes hesitou, depois suspirou. Os 3 irmãos não tiveram uma infância fácil. O pai deles era um homem difícil, controlador. Miguel aprendeu a ser como ele. Ricardo aprendeu a se esconder. Mas Diego aprendeu a resistir. Isso o tornou o mais forte, mas também o mais solitário. Clara observou Diego finalmente conseguir colocar a sela no cavalo negro. O animal ainda estava tenso, mas não resistia mais. Era como se tivesse reconhecido algo em Diego que o tranquilizava. Por que está me contando isso? Perguntou Clara. Mercedes a olhou diretamente nos olhos. Porque você vai precisar saber. Miguel tem planos para você e eles não incluem sua felicidade. Mas Diego, ela fez uma pausa. Diego pode ser sua única chance de mudança. Naquela tarde, Clara encontrou-se caminhando até o curral onde Diego trabalhava. Ele a viu se aproximar e parou o que estava fazendo. Você gosta de cavalos? Perguntou ele. Clara balançou a cabeça. Nunca convivi muito com eles. Diego só o primeiro sorriso verdadeiro que ela vira dele. Este aqui se chama Tempestade. Nome apropriado, não acha? O cavalo negro a observou com olhos inteligentes, como se estivesse avaliando. Clara sentiu uma conexão estranha, como se o animal pudesse ver através de suas defesas, da mesma forma que ela começava a ver através das de Diego. Ele foi abandonado na estrada há 6 meses, continuou Diego, acariciando o pescoço do animal ferido, desconfiado com medo de qualquer aproximação. Levou tempo para ele aceitar que nem todos queriam machucá-lo. Clara compreendeu que ele não estava falando apenas sobre o cavalo. E agora? Perguntou ela. Agora ele está aprendendo a confiar novamente, disse Diego, olhando-a diretamente. Mas ainda está em processo. Às vezes a cura demora, especialmente quando a ferida foi profunda. Tempestade se aproximou da cerca onde Clara estava e, para surpresa dela, encostou suavemente o focinho em sua mão. O toque foi gentil, quase hesitante, como se ele também estivesse testando se ela era segura. Ele gosta de você, disse Diego, e havia algo em sua voz que fez Clara corar. Tempestade tem um bom instinto para pessoas. Enquanto Clara acariciava o cavalo, sentiu algo se movendo dentro dela, menos uma sensação que não experimentava há muito tempo. Era como se uma parte de si que havia se fechado para proteção começasse timidamente a se abrir. E quando olhou para Diego, viu o mesmo processo refletido em seus olhos escuros. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Clara começou a encontrar conforto, mesmo sabendo que era temporária. Suas manhãs eram preenchidas com tarefas domésticas, mas as tardes se tornaram preciosas quando Diego começou a ensiná-la sobre os cavalos. A confiança, dizia ele enquanto observavam Tempestade no pasto, é algo que se constrói devagar. Um movimento brusco, uma palavra áspera, e você volta ao início. Clara sabia que ele não estava falando apenas sobre cavalos. Nas últimas semanas, haviam desenvolvido uma linguagem própria, feita de olhares significativos e conversas que diziam mais nas entrelinhas do que nas palavras pronunciadas. Miguel, no entanto, começou a demonstrar impaciência. Suas aparições se tornaram mais frequentes, seus olhares mais insistentes. Durante o jantar, ele falava sobre negócios da fazenda com Ricardo, mas Clara sentia que suas palavras eram direcionadas a ela menos lembretes, sutis de que sua presença ali tinha um propósito específico. A terra está produzindo bem este ano, disse Miguel uma noite,
cortando a carne com movimentos precisos. Nossos investimentos estão dando retorno. É hora de colher o que plantamos. Ricardo assentiu nervosamente, mas Diego manteve os olhos no prato. Clara percebeu a tensão crescente entre os irmãos, uma pressão que se acumulava como as nuvens antes de uma tempestade. Foi Mercedes quem a alertou sobre o que estava por vir. Miguel marcou uma reunião para amanhã à noite, disse ela enquanto Clara ajudava na cozinha. Com os homens da região, ele está planejando celebrar o acordo com sua família. O sangue de Clara gelou. Ela sabia o que isso significava, mesmo que ninguém tivesse dito explicitamente. Durante semanas havia vivido em uma espécie de suspensão, sabendo que sua situação era temporária, mas esperando secretamente que algo mudasse. Mercedes, disse ela com a voz trêmula, o que vai acontecer comigo? A governanta parou de mexer a panela e olhou para Clara com tristeza. Miguel acredita que pode fazer o que quiser com as pessoas, como se fossem propriedade. LVA Voca, como parte de um negócio que precisa ser concluído. E Diego? Mercedes suspirou profundamente. Diego tá lutando contra isso, mas ele tem suas próprias batalhas com o passado. Não sei se será forte o suficiente para desafiar Miguel abertamente. Na noite, Clara não conseguiu dormir. Caminhava pelo quarto pequeno como um animal enjaulado, a mente correndo entre desespero e uma raiva que começava a crescer dentro dela. Pela primeira vez em sua vida, sentiu que precisava lutar por si mesma. Foi quando ouviu um ruído suave. Na janela, ao abri-la, encontrou Diego do lado de fora, com tempestade já selado ao lado. Vista algo quente, disse ele baixinho. Vamos dar uma volta. Clara hesitou apenas por um momento antes de pegar o chale. Quando saiu pela janela, Diego a ajudou a subir no cavalo atrás dele. Tempestade se moveu suavemente na noite, como se compreendesse a necessidade de silêncio. Cavalgaram em silêncio até chegarem a uma colina que oferecia vista para toda a fazenda. A lua cheia iluminava a paisagem, criando sombras dramáticas entre as árvores. Eu sei o que Miguel está planejando, disse Diego finalmente. Sua voz pesada. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E você vai deixar acontecer? Diego se virou para olhá-la, e Clara viu uma dor profunda em seus olhos. Passei a vida inteira deixando Miguel tomar decisões por todos nós. Quando éramos crianças, quando nosso pai nos batia, Miguel protegia. Ricardo e eu me protegia sozinho. Aprendi a sobreviver me mantendo invisível. Mas agora, ele disse, sua voz ficando mais firme, há algo pelo que vale a pena lutar. Clara sentiu o coração acelerar. Diego, eu não vou deixar ele fazer isso com você, disse ele, virando-se completamente para encará-la. Não vou deixar ele repetir os erros do nosso pai. Era a primeira vez que alguém prometeu proteger, e Clara sentiu algo quebrando dentro dela. Não de dor, mas de esperança. Quando Diego segurou sua mão, ela não se afastou. O que vamos fazer? Perguntou ela. Diego olhou para o horizonte, depois para a tempestade, que pastava tranquilamente perto deles. Vamos encontrar um caminho. Sempre há um caminho para quem tem coragem de procurar. O dia seguinte amanheceu com um céu carregado que espelhava perfeitamente a tensão que pairava sobre a fazenda. Clara cumpriu suas tarefas matinais em piloto automático, sua mente constantemente voltando para a conversa com Diego na noite. Antíria, havia algo diferente na forma como ele a olhara, uma determinação que ela nunca havia visto antes. Miguel passou o dia organizando os preparativos para a noite. Homens chegavam à fazenda em grupos pequenos, fazendeiros da região, que Clara reconhecia de vista. Suas risadas altas e olhares especulativos faziam seu estômago se revirar. Fique no seu quarto depois do jantar, disse Mercedes baixinho, quando ninguém estava olhando. Não importa o que aconteça, fique lá. Mas Clara sabia que se esconder não resolveria nada. Durante semanas havia se sentido como uma boneca de porcelana, frágil e sem vontade própria. Agora, com a promessa de Diego ecoando em sua mente, algo havia mudado. Ela não era mais a menina assustada que chegara à fazenda. O jantar foi uma tortura silenciosa. Miguel falava animadamente sobre os negócios. Ricardo comia sem erguer os olhos do prato,
E Diego a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Clara, disse Miguel de repente, fazendo-a sobressaltar. Espero que esteja se sentindo preparada para esta noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu todos os olhos na mesa voltados para ela. Era o momento de escolher quem seria menos a menina obediente que sempre fora, ou a mulher que estava descobrindo ser. Não, disse ela, sua voz clara e firme. Quebrando o silêncio, Miguel pisco, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Como disse, eu disse não. Clara se levantou da mesa, suas pernas tremendo, mas sua voz ganhando força. Não vou fazer isso. Não sou propriedade de ninguém para ser entregue como pagamento de uma dívida. A face de Miguel endureceu. Você não tem escolha na questão. O acordo já foi feito. O acordo foi feito sem meu consentimento, replicou Clara, surpreendendo-os com sua própria coragem, e eu não vou honrá-lo. Miguel se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no piso de madeira. Você é uma criança tola que não entende como o mundo funciona. Não, disse Diego, levantando-se também. Ela entende perfeitamente, e está certa. O olhar que Miguel direcionou ao irmão mais novo era carregado de uma raiva que havia se acumulado por anos. Você não tem direito de interferir nisso, Diego. Tenho sim, disse Diego, sua voz calma, mas inflexível. Esta é minha casa também, e eu não vou permitir que você trate uma pessoa como mercadoria. Mercadoria? Miguel riu com amargura. É assim que o mundo funciona, Diego. Sempre funcionou. Nosso pai estava errado. Diego interrompeu, sua voz finalmente carregada da raiva que havia guardado por anos. E você também está. Ricardo, que havia permanecido em silêncio, de repente levantou a cabeça. Ele está certo, Miguel, disse com uma voz trêmula, mas determinada. Isso está errado. Sempre soube que estava errado. Miguel olhou para os dois irmãos, como se os visse pela primeira vez. Vocês não sabem o que estão fazendo. Os homens já estão aqui. O acordo. Diga a eles que houve uma mudança de planos, disse Diego, caminhando até ficar ao lado de Clara. Diga que a dívida será paga de outra forma. E como vamos pagar? Miguel gritou, sua compostura finalmente quebrando. A família dela deve mais do que podem pagar em uma vida. Nós vamos encontrar uma forma, disse Diego, mas não desta maneira. Clara sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas, desta vez, não eram lágrimas de desespero. Pela primeira vez em sua vida, alguém estava lutando por ela. Não apenas Diego, mas também Ricardo, que finalmente havia encontrado coragem para se posicionar contra o irmão dominador. Miguel olhou para os três, Clara, Diego e Ricardo, e algo em sua expressão mudou. A raiva deu lugar a algo mais próximo. Todd Rota, por anos, havia controlado a família através do medo e da manipulação, mas agora se via isolado. Os homens estão esperando, disse ele, sua voz mais baixa. Então você tem uma escolha a fazer, disse Diego. Pode continuar sendo como nosso pai, ou pode escolher ser diferente. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela onde as luzes dos homens que aguardavam piscavam no pátio. Quando se virou novamente, Clara viu que algo havia mudado em seus olhos. Vou falar com eles, disse ele, finalmente. Vou dizer que os planos mudaram. Enquanto Miguel saía da sala, Clara sentiu as pernas bambearem. Diego imediatamente se aproximou, oferecendo apoio, e ela se permitiu aceitar. Está acabado? Perguntou ela. Diego olhou pela janela, onde podiam ver Miguel conversando com os homens no pátio. O pior já passou, disse ele, mas agora temos que descobrir o que vem depois. Clara assentiu, sabendo que sua jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez, desde que chegara à fazenda, sentia que tinha aliados na luta por sua própria liberdade. Os dias que se seguiram ao confronto foram como despertar de um pesadelo longo e sufocante. A atmosfera na fazenda mudou completamente. Onde antes havia tensão e medo, agora existia uma cautela esperançosa, como se todos estivessem aprendendo a respirar. Novamente, Miguel tornou-se
uma presença distante e pensativa. Clara o via às vezes parado na varanda principal, olhando para o horizonte com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Não era exatamente arrependimento, mas talvez fosse o início de uma reflexão que ele havia evitado por anos. Ricardo, surpreendentemente, foi quem mais mudou. Como se encontrar coragem para se opor ao irmão tivesse desbloqueado algo dentro dele. Começou a falar mais, a sorrir ocasionalmente e até mesmo a ajudar Diego com os cavalos. Sempre gostei deles, confessou Ricardo uma tarde, enquanto escovava um dos cavalos mais dóceis. Mas Miguel dizia que isso era trabalho para Diego. Cada um de nós tinha um papel designado. Clara, que havia se juntado aos dois no estábulo, compreendia perfeitamente o que ele queria dizer. Durante toda a sua vida, também havia aceito o papel que outros designaram para ela. E agora? Perguntou ela. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Agora estou descobrindo que talvez eu possa escolher meu próprio papel. Diego observava essa conversa com uma satisfação silenciosa. Clara percebeu que ele sempre soubera que Ricardo tinha potencial para ser mais do que o irmão do meio assustado. Mas havia precisado que o próprio Ricardo descobrisse isso. As tardes de Clara com Tempestade se tornaram ainda mais especiais. O cavalo negro havia se transformado completamente. Onde antes havia desconfiança e medo, agora existia uma dignidade serena e uma confiança que crescia a cada dia. Ele não é mais o mesmo animal ferido que chegou aqui, observou Diego, observando Clara montar Tempestade com facilidade crescente. Nem eu sou mais a mesma pessoa, respondeu Clara, surpresa com sua própria percepção. Era verdade. A menina que havia chegado à fazenda semanas atrás, aceitando passivamente seu destino, havia dado lugar a uma jovem que começava a descobrir sua própria força. Cada dia que passava, Clara sentia crescer dentro dela uma confiança que nunca soubera possuir. Mercedes me contou que você está ajudando na contabilidade da fazenda, disse Diego uma tarde. Clara corou ligeiramente. Havia começado a ajudar Mercedes com os livros da casa e descoberto que tinha facilidade com números. Miguel, surpreendentemente, havia notado e pedido sua ajuda com algumas contas da fazenda. Descobri que gosto disso, admitiu ela. Há algo satisfatório em fazer os números se equilibrarem, em encontrar soluções para problemas. Diego sorriu. Talvez você tenha encontrado algo em que é boa. Talvez, concordou Clara, mas havia algo mais em sua voz, menos uma determinação nova. Diego, preciso falar com você sobre algo. Eles estavam caminhando de volta do pasto, o sol começando a se pôr e tingindo o céu de tons dourados. Diego parou e se virou para ela, sua expressão atenta. A dívida da minha família, disse Clara, respirando fundo. Quero ajudar a pagá-la. Diego franziu o senho. Clara, você não precisa. Preciso sim, interrompeu ela, sua voz firme. Não porque devo isso a alguém, mas porque quero fazer isso. Quero que minha família seja livre dessa obrigação, da mesma forma que eu me libertei. Calma, Clara sorriu, e havia algo novo em sua expressão, uma confiança que vinha de ter descoberto seus próprios talentos, ajudando com os negócios da fazenda. Miguel disse que tem um jeito para isso, e Mercedes concordou. Se eu trabalhar aqui, legitimamente, como funcionária, posso usar meu salário para pagar a dívida aos poucos. Diego a estudou em silêncio por um longo momento, e depois a pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Clara sentiu seu coração acelerar, mas não do medo, de expectativa. Depois, disse ela calmamente, serei livre para escolher meu próprio caminho. Diego assentiu lentamente, mas Clara percebeu algo em seus olhos. Uma pergunta que ele não estava pronto para fazer, e que ela ainda não estava pronta para responder. Enquanto caminhavam de volta para casa, Tempestade o seguiu livremente, sem corda ou cabresto. Era uma imagem perfeita do que todos eles estavam aprendendo, que a verdadeira ligação não vem da força ou coerção, mas da escolha livre e da confiança mútua. O outono chegou à fazenda, trazendo consigo uma paleta de cores douradas
que parecia refletir a transformação que todos haviam experimentado. Clara acordava cada manhã com um propósito renovado, ansiosa para mergulhar no trabalho que havia descoberto amar. Sua habilidade com números se revelou mais valiosa do que qualquer um havia imaginado. Ela não apenas organizou os livros da fazenda, mas identificou áreas onde custos poderiam ser reduzidos e lucros aumentados. Miguel, inicialmente cético, começou a reconhecer seu valor genuíno. Você tem uma mente para negócios, disse ele uma manhã, revisando relatórios que Clara havia preparado. Nunca vi os livros tão organizados. Clara sentiu uma satisfação profunda nesse reconhecimento, não porque buscava aprovação, mas porque descobrira algo em que era genuinamente talentosa. Cada problema resolvido, cada número que se encaixava perfeitamente, reforçava sua crescente autoconfiança. Diego observava sua transformação com uma mistura de orgulho e algo mais profundo que ele ainda não havia nomeado. Suas conversas vespertinas enquanto cuidavam dos cavalos haviam se tornado o ponto alto de ambos os dias. Você está diferente, observou ele uma tarde, enquanto observavam tempestade correr livremente no pasto. Como assim? Mais presente, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Clara refletiu sobre suas palavras. Acho que estou aprendendo que lugar não é algo que você recebe, é algo que você cria. Diego sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos que Clara notou. E você? Encontrou seu lugar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Diego havia dedicado tanto tempo ajudando outros a encontrarem seus caminhos. Clara, Ricardo, até mesmo influenciando Miguel, que parecia ter se esquecido de buscar o próprio. Às vezes penso que meu lugar é ajudar outros a encontrarem o deles, disse ele finalmente. Isso é nobre, respondeu Clara, mas não é suficiente. Você também merece ser feliz por si mesmo, não apenas como reflexo da felicidade dos outros. Suas palavras tocaram algo profundo em Diego. Ele havia passado tanto tempo sendo o irmão protetor, o cuidador silencioso, que esquecera de se permitir desejos próprios. A conversa foi interrompida pela chegada de Ricardo, que vinha correndo do estábulo, com expressão preocupada. Diego precisa vir ver isso, disse ele, ofegante. E os três correram para o estábulo, onde encontraram o cavalo negro claramente agitado, caminhando em círculos pequenos e relinchando baixinho. Clara se aproximou instintivamente, e Tempestade imediatamente se acalmou sob seu toque. O que aconteceu? Perguntou Diego. Não sei, disse Ricardo. Ele estava bem, e de repente ficou assim. Mas old. Ricardo apontou para a cerca do pasto, onde uma parte da madeira havia sido quebrada de forma limpa. Não havia sinais de que Tempestade tivesse tentado fugir menos. Na verdade, parecia o contrário. Ele quebrou a cerca, murmurou Clara, compreendendo. Mas não para sair, para mostrar que podia sair, mas escolheu ficar. Diego olhou para ela com admiração. Clara havia compreendido algo sobre Tempestade que ele próprio estava começando a entender sobre si mesmo. A verdadeira liberdade não era apenas a ausência de barreiras, mas a capacidade de escolher ficar mesmo quando se podia partir. Elle não quer mais ser protegido, continuou Clara, acariciando o pescoço do cavalo. Quer ser livre para escolher sua própria proteção. Naquela noite, depois que Tempestade se acalmou completamente, Clara e Diego caminharam até a colina onde haviam conversado semanas antes. A lua cheia iluminava a paisagem familiar, mas ambos sentiam que algo fundamental havia mudado. Clara, disse Diego hesitante, algo que preciso dizer. Ela se virou para ele, o coração acelerando. Nas últimas semanas, havia sentido que algo crescia entre eles, mas nenhum dos dois havia se atrevido a nomeá-lo. Durante toda a minha vida, pensei que meu papel era proteger, cuidar, resolver os problemas dos outros, disse ele. Mas você me mostrou algo diferente. O quê? Que às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é permitir-se ser vulnerável. É admitir que precisa de alguém, não para resolver seus problemas, mas para compartilhar a sua vida. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos,
mas eram lágrimas de alegria. Diego, eu me apaixonei por você, disse ele simplesmente. Não pela menina assustada que chegou aqui, mas pela mulher forte que você se tornou. E não quero protegê-la. Quero estar ao seu lado, enquanto você constrói sua própria vida. Clara fechou os olhos, permitindo que as palavras se assentassem em seu coração. Quando os abriu novamente, viu em Diego não o homem que a havia salvado, mas o homem que havia escolhido caminhar ao seu lado. Eu também me apaixonei por você, disse ela, mas não pelo herói que pensei que precisava, e sim pelo homem que teve coragem de mostrar suas próprias feridas. Quando se beijaram sob a luz da lua, foi como se duas pessoas que haviam passado a vida se escondendo, finalmente escolhessem se revelar completamente. Era o início de algo novo, não um final de conto de fadas, mas o começo de uma construção, consciente e mútua. A primavera chegou mais cedo naquele ano, trazendo consigo uma energia renovada que parecia contagiar todos na fazenda. Clara e Diego haviam decidido tornar oficial seu relacionamento, mas não de forma tradicional. Em vez de seguir convenções, escolheram construir algo próprio. Quero que você conheça minha família, disse Clara uma manhã, enquanto revisavam os planos de expansão da fazenda. Não como a menina que eles entregaram para pagar uma dívida, mas como a mulher que escolheu seu próprio caminho. Diego assentiu, compreendendo a importância daquele gesto. E eu quero apresentá-la como minha parceira, não apenas no amor, mas nos negócios também. Haviam decidido formar uma sociedade real. Clara usaria sua habilidade com números e planejamento, enquanto Diego contribuiria com seu conhecimento dos cavalos e da terra. Era uma parceria baseada em talentos complementares e respeito mútuo. Miguel observava essas mudanças com uma expressão que Clara não conseguia decifrar completamente. Ele não havia se oposto ao relacionamento entre ela e Diego, mas tampouco havia demonstrado aprovação explícita. Foi durante uma reunião familiar que Miguel finalmente revelou seus pensamentos. Passamos anos gerindo esta fazenda baseados no medo, disse ele, suas palavras surpreendendo a todos. Medo de não sermos bons o suficiente, medo de perder o que tínhamos, medo de mostrar fraqueza. Ricardo olhou para o irmão mais velho com curiosidade. Era raro Miguel falar sobre sentimentos. Observando vocês dois, continuou Miguel, olhando para Clara e Diego, percebi que construímos nossa força não dominando os outros, mas permitindo que eles fossem fortes ao nosso lado. Clara sentiu uma onda de emoção. Eram as palavras mais próximas de um pedido de desculpas que Miguel conseguia oferecer, e ela as aceitou pelo que representavam menos um reconhecimento de que mudança era possível, mesmo para quem havia passado anos seguindo um caminho errado. Há algo mais, disse Miguel, hesitando. A dívida da sua família, Clara. Quero perdoá-la. Completamente o silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Miguel, isso não é necessário, disse ela. Posso pagá-la com meu trabalho. E eu sei que pode, respondeu ele, mas quero fazer isso, não como caridade, mas como reconhecimento. Você trouxe algo para esta fazenda que vale mais do que qualquer dívida, menos trouxe esperança. Naquela tarde, Clara e Diego cavalgaram até a propriedade de sua família. Clara não visitava os pais desde que chegara à fazenda e sentia uma mistura de nervosismo e excitação. A pequena casa onde crescera parecia menor do que se lembrava, mas o abraço de sua mãe foi exatamente como ela guardava na memória, menos caloroso e incondicional. Minha filha, murmurou sua mãe, lágrimas correndo pelo rosto. Você está tão diferente, mais plena. Seu pai, um homem de poucas palavras, observou Diego com a cautela natural de quem estava acostumado a desconfiar. Mas quando Diego falou sobre os planos que ele e Clara tinham para o futuro, tratando-a como uma parceira igual, algo na expressão do homem mais velho se suavizou. A dívida. Começou o pai de Clara hesitante. Foi perdoada, disse Clara com orgulho. Mas, não como favor, como reconhecimento do valor do trabalho que fiz. Seus pais se entreolharam, e Clara viu neles a mesma surpresa que ela própria havia sentido ao descobrir sua própria força. Haviam criado uma filha que superou todas as expectativas, inclusive as próprias. E agora,
Perguntou sua mãe. Clara olhou para Diego, depois para os pais. Agora vamos construir algo nosso. Não apenas um negócio, mas uma vida baseada na escolha e no respeito mútuo. Quando voltaram à fazenda naquela noite, encontraram Tempestade esperando no pátio, livre, mas escolhendo ficar perto. Era uma imagem perfeita do que todos haviam aprendido, que a verdadeira liberdade não era fugir de compromissos, mas escolher conscientemente aqueles que valiam a pena. Pronto para o próximo capítulo? Perguntou Diego, ajudando Clara a descer do cavalo. Mais do que pronto, respondeu ela, e havia em sua voz uma confiança que vinha de saber que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela teria força para enfrentá-lo. Um ano havia se passado desde que Clara chegara à fazenda, e a transformação era visível em cada canto da propriedade. Os negócios prosperavam sob a gestão conjunta de Clara e Diego. Os cavalos estavam mais saudáveis e mais felizes, e até mesmo Miguel havia encontrado uma versão mais gentil de si mesmo. Clara acordava cada manhã com uma sensação de propósito que jamais imaginara possuir. Seu escritório improvisado na casa principal estava sempre organizado, cheio de planos para expansão e melhorias. Ela havia se tornado uma respeitada administradora na região, procurada por outros fazendeiros para conselhos sobre gestão. Se tornou indispensável, disse Diego uma manhã, encontrando-a trabalhando antes do nascer do sol. Não indispensável, corrigiu Clara com um sorriso. Útil por escolha própria. Há uma diferença importante. Diego riu, admirando como Clara sempre conseguia encontrar a distinção perfeita para expressar seus sentimentos. Ela havia se tornado não apenas sua parceira romântica, mas sua parceira intelectual, desafiando-o a pensar de formas novas sobre tudo. Ricardo também havia florescido. Descobriram um talento natural para treinar cavalos jovens, combinando a paciência que sempre possuíra com uma confiança recém-encontrada. Havia até começado a namorar a filha do veterinário local, uma jovem tímida que compartilhava seu amor pelos animais. Nunca pensei que seria possível, confessou Ricardo a Clara uma tarde, enquanto observavam um potro que ele havia treinado correr livremente. Ser feliz? Eu quero dizer, sempre pensei que felicidade era algo para outras pessoas. A felicidade, disse Clara pensativamente, não é algo que você recebe, é algo que você constrói, dia após dia, através das escolhas que faz. Miguel também havia encontrado seu próprio caminho para a redenção. Havia começado a se envolver com projetos comunitários, usando sua influência na região para ajudar outras famílias em dificuldades financeiras. Era como se ajudar os outros o ajudasse a se perdoar pelos erros do passado. Às vezes penso que você salvou nossa família, disse ele a Clara, durante uma reunião de negócios. Não, respondeu ela firmemente. Vocês se salvaram. Mostrei que era possível. A conversa mais importante, no entanto, aconteceu numa tarde dourada de outono, quando Clara e Diego caminhavam pelos campos onde tudo havia começado. Tempestade os acompanhava livremente, ocasionalmente parando para pastar ou simplesmente para apreciar a paisagem. Clara, disse Diego, parando de repente, há algo que quero perguntar. Ela se virou para ele, notando o nervosismo em sua voz. Diego estava segurando algo pequeno na mão. Durante toda a minha vida, pensei que casamento significava posse, controle, repetir os padrões que vimos em casa, disse ele. Mas você me mostrou que pode significar parceria, crescimento mútuo, escolha diária de estar junto. Clara sentiu o coração acelerar, mas era uma aceleração de alegria, não de medo. Não quero te possuir, continuou Diego. Quero construir uma vida ao seu lado. Não quero te proteger. Quero ser forte o suficiente para te apoiar quando você precisar e vulnerável o suficiente para aceitar seu apoio quando eu precisar. Ele se ajoelhou no campo, abrindo a mão para revelar um anel simples, mas bonito. Clara, você se casaria comigo? Não porque é esperado, não porque é tradição, mas porque escolhemos construir algo juntos. Clara olhou para o homem à sua frente, o mesmo que havia visto pela primeira vez montado em Tempestade, e viu não um salvador, mas um parceiro, alguém que havia crescido ao lado dela,
que havia aprendido tanto quanto ensinado. Sim, disse ela, sua voz clara e forte. Não apenas porque te amo, mas porque acredito no que podemos construir juntos. Quando Diego colocou o anel em seu dedo, Tempestade relinchou como se estivesse celebrando também. Era como se até mesmo o cavalo compreendesse que aquele momento representava não um fim, mas um novo início. Naquela noite, sentados na varanda da casa, que agora consideravam verdadeiramente lar, Clara e Diego fizeram planos não apenas para o casamento, mas para o futuro que construiriam juntos. Quero que nossa filha menos, ou filho menos, cresça sabendo que sempre tem escolhas, disse Clara. E quero que saiba que força verdadeira vem de ajudar os outros a encontrarem a própria força, acrescentou Diego. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles, Clara refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Havia chegado à fazenda como uma menina assustada, entregue para pagar uma dívida. Agora, estava se preparando para se casar por amor, dirigindo um negócio próspero e, mais importante, conhecendo profundamente sua própria força. O dia do casamento de Clara e Diego amanheceu com um céu azul cristalino, como se a própria natureza quisesse celebrar a união que havia crescido orgânica e naturalmente ao longo dos meses. A cerimônia seria simples, realizada no campo onde haviam tido tantas conversas importantes, com apenas família e amigos próximos. Clara vestia um vestido simples, mas elegante, que ela própria havia escolhido, uma representação perfeita de quem havia se tornado, alguém que valorizava a substância sobre a aparência, a autenticidade sobre as convenções. Você está linda, disse Mercedes, ajudando-a com os últimos detalhes. Mas mais do que isso, você está radiante. E a diferença entre beleza e felicidade genuína. A governanta havia se tornado mais do que uma funcionária, menos era como uma mãe substituta, alguém que havia testemunhado e apoiado a transformação de Clara desde o primeiro dia. Mercedes, disse Clara, segurando as mãos da mulher mais velha. Obrigada por acreditar em mim, quando eu mesma não acreditava. Eu apenas vi o que estava lá o tempo todo, respondeu Mercedes com um sorriso. Você só precisava de tempo para ver também. A cerimônia foi tudo que Clara havia sonhado, íntima, significativa e completamente autêntica. Seu pai a acompanhou até o altar improvisado, mas quando chegou a hora de entregá-la, ele simplesmente beijou sua testa e murmurou: você já pertence a si mesma. Agora está escolhendo compartilhar sua vida. Diego estava esperando com um sorriso que transformava completamente seu rosto. Ricardo estava ao seu lado como padrinho, e surpreendentemente, Miguel também estava lá, com uma expressão de orgulho genuíno. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, palavras que refletiam a jornada única que haviam compartilhado. Clara, disse Diego, sua voz firme, mas emocionada. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre salvar alguém, mas sobre crescer ao lado dessa pessoa. Prometo ser seu parceiro em todas as aventuras, apoiá-la em todos os sonhos e amar não apenas quem você é, mas quem você está se tornando. Clara respirou fundo antes de responder. Diego, você me mostrou que eu era mais forte do que imaginava, mas mais importante, você me mostrou que força compartilhada é sempre melhor que força solitária. Prometo ser sua parceira na construção de uma vida baseada em escolha, respeito e amor verdadeiro. Quando se beijaram como marido e mulher, Tempestade, que estava pastando próximo, levantou a cabeça e relinchou suavemente, como se estivesse dando sua aprovação. A festa que se seguiu foi simples, mas alegre. Famílias que o ano antes estavam divididas por circunstâncias difíceis, agora se uniam em celebração. Os pais de Clara conversavam animadamente com os irmãos Morales, todos unidos pelo amor que viam entre Clara e Diego. À medida que a noite avançava, Clara encontrou-se em pé na varanda, observando a celebração. Diego se aproximou, envolvendo-a por trás com seus braços. Algum arrependimento? Perguntou ele brincalhão. Clara riu, recostando-se contra ele. Nenhum. E você? Apenas um, disse ele,
E Clara se virou surpresa. Que levou tanto tempo para termos coragem de admitir o que sentíamos. Talvez tivéssemos que passar por tudo isso para estarmos prontos, refletiu Clara. Talvez tivéssemos que nos tornar as pessoas que somos hoje para podermos construir o que temos agora. 6 meses depois, Clara descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria diferente de tudo que havia experimentado antes. Não apenas pela perspectiva de ter um filho, mas por saber que esse filho cresceria em uma família baseada em amor, respeito e escolha. Como vamos chamá-lo? Diego, com a mão sobre a barriga ainda pequena de Clara. Se for menina, Esperança, disse Clara sem hesitar. E se for menino, Libre. Diego sorriu, compreendendo perfeitamente a escolha. Qualquer que fosse o nome, a criança cresceria sabendo que havia sido planejada e desejada, que seus pais haviam escolhido conscientemente construir uma família baseada em valores sólidos. 2 anos depois, pequena Esperança brincava no mesmo campo onde seus pais haviam se casado, enquanto Clara e Diego observavam do alpendre. Tempestade, agora um cavalo idoso, mas ainda majestoso, pastava próximo, ocasionalmente se aproximando da menina com a gentileza que havia aprendido ao longo dos anos. Às vezes parece um sonho, disse Clara, observando a filha rir enquanto tentava alimentar Tempestade com grama. Não um sonho, corrigiu Diego. Uma escolha, muitas escolhas pequenas, dia após dia, que nos trouxeram até aqui. Clara sentiu, sabendo que ele estava certo. Sua história não era um conto de fadas, onde foram salvos por um príncipe encantado. Era algo muito melhor. Era a história de pessoas que haviam escolhido crescer, mudar e construir algo belo juntas, enquanto o sol se punha sobre a fazenda que agora era verdadeiramente lá. Clara refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Havia chegado como uma menina assustada, entregue para pagar uma dívida. Agora era uma mulher forte, esposa amada, mãe dedicada e empresária respeitada. Mas mais importante do que tudo isso, ela havia aprendido a mais valiosa de todas as lições, que a liberdade não era algo que você recebia, mas algo que você escolhia, dia após dia, através das decisões corajosas de ser verdadeiramente você mesma. Tempestade se aproximou da cerca onde a família estava reunida, seus olhos sábios, refletindo a mesma paz que Clara sentia. O cavalo que havia aparecido em sua vida no momento mais escuro havia sido mais do que um símbolo, havia sido um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, sempre existia a possibilidade de transformação, enquanto a primeira estrela aparecia no céu. Clara segurou a mão de Diego e sorriu para a filha que brincava aos seus pés. Sua história havia começado com medo e desesperança, mas havia florescido em amor, coragem e a mais profunda das felicidades, menos aquela que vem de saber exatamente quem você é e escolher. To-dos, os, des, ser essa pessoa.